Fala, chapa crente! Estamos aqui com mais um episódio desse podcast aí que tem sido algo muito desafiador, mas também muito divertido de fazer. Você que tem nos acompanhado aí, desde já a gente quer agradecer, né? O Chapa Crente Podcast é algo que nós cremos que vai ser isso aqui, uma mesa, algo muito simples, mas também muito profundo, trazendo pessoas, nossos amigos, talvez pessoas que nem sejam tão conhecidas assim aqui na Terra, mas que são extremamente conhecidas no céu. Desde já, a gente gostaria de pedir a você para curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você pode. Se inscreva também no nosso canal, ative aí o sininho, né, das notificações, por favor, para você estar contribuindo com a gente e fazer com que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas. Eu sou o Robson, estou aqui ao meu lado com o Anderson. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui também com a Letícia. Oi, gente, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje tá muito especial, né, gente? Muito especial. Tá internacional hoje. Nós estamos também com o Samuel, tá na escuta aí, Samuel? Ele que... Desculpa, eu tava me alimentando aqui. Samuel, voz do além, se você ouvir uma voz do além aí, é o Samuel nos comentários. E hoje nós estamos aqui com um convidado. No primeiro episódio a gente falou sobre pessoas que a gente gostaria muito que tivesse aqui. E naquele momento talvez para mim seria até um pouco improvável, porque ele estava em terras europeias, mas Deus preparou tudo e ele está aqui, um grande amigo, e a gente vai conhecer mais sobre ele nessa noite. Kevin Lopes, meu amigo! Salva de palmas! Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. A honra é minha. A gente fica muito feliz de ter você aqui. E o nosso desejo é que aqui seja trazer aquilo que talvez a gente já conhece de você para outras pessoas e dizer que para mim, pessoalmente, é uma grande alegria ter aqui você com a gente, né? Kevin, para quem não sabe, foi uma das pessoas que mais me inspirou e tem me inspirado, né? Desde sempre, foi o principal, um dos principais, né? Porque eu tive alguns líderes que eu tive, com quem eu pude aprender muito. E Kevin, fala um pouco de você, quem é o Kevin, rapidamente, aqui uma introdução de quem que é você, pessoal que não te conhece, ou para aqueles que te conhecem também. Okay. Kevin, primeiro, agradecer vocês. Imagina. Aqui. Fico muito feliz quando eu vejo pessoas cristãos se manifestando em criatividade. Eu acho que isso é muito importante, porque o mundo carece disso, as pessoas carecem disso, dessa manifestação de Deus através da criatividade, através desse ímpeto de fazer algo novo, de começar algo novo e ver isso no coração de vocês, que tudo isso é para a glória de Deus, isso é incrível. Então eu me sinto honrado e feliz em estar aqui com vocês. Mas respondendo sua pergunta, me chamo Kevin, sou divinopolitano, nasci aqui em Divinópolis, casado com a Débora. Eu nasci aqui em 96. Muito tempo. Tô velho. Mas vivenciei toda a minha infância e adolescência aqui. Eu me converti aos 7 anos. Na verdade, a minha mãe, ninguém da minha família era cristão. Minha mãe se converteu. Eu lembro direitinho, uma sexta-feira da Paixão, uma encenação sobre a crucificação. E ela levou a gente, assim, eu me converti e congreguei. No teatro? No teatro. Que legal. Exato. Eu, como criança, eu só fui, né? Mas depois, é lógico, a gente vai tendo entendimento, né? E me batizei aos 11, ansioso, porque eu queria me batizar logo. Mais não queria esperar, exatamente. Mas eu vivi essa experiência de crescer na igreja, adolescência na igreja, a criatividade, né? De poder estar ali servindo em vários ministérios. E eu acho que eu sempre me considero uma pessoa muito curiosa, exploradora, e aí a consequência disso, né, que aos 17 anos eu saí daqui para ir para Viçosa e tô rodando Minas, indo em outros lugares, mas basicamente hoje eu sou um professor. Vão dormir agora. Mas... Então você pode falar e interpretar ao mesmo tempo aqui, então. Posso. Inclusive vocês vão ver que eu mexo muito as mãos aqui, porque a gente se acostuma. Repete pra nós essa questão. Você é formado em? Química. Só pro pessoal entender. Química. Química, me formei em Química. Me licenciei, então, como professor de Química. Certo. Fui para Juiz de Fora fazer o meu mestrado.
e fiz o doutorado lá também. Mestrado na área de ensino de química para surdos, então pessoas surdas. Então, no mestrado eu estudei toda a questão do uso da língua de sinais para construir todos os conceitos químicos. Bem viajado. E tem sido algo novo? É algo que vocês estão sendo desbravadores, vamos dizer assim. Eu acredito que deve ser alguma coisa bem, assim, bem nichada, né? É assim, é muito específico, tanto que geralmente quando eu falo as pessoas ficam, que interessante. É né? muito. Porque na verdade é uma área muito nova, toda essa questão da Libras e dos surdos, ela é muito recente, então em 2002 foi o ano que a gente considera que foi oficializado, né, oficializado a Libras, então a língua de sinais, a língua brasileira de sinais. E então é tudo muito recente, e esses estudos também são recentes. E no mestrado a gente tem a liberdade de fazer algo que não é tão novo assim. No doutorado a gente é obrigado a trazer algo novo. O nosso projeto ele tem que ter uma pesquisa que vai trazer um resultado novo. Então no doutorado aí sim, é uma pesquisa totalmente assim, meio fora da caixinha, e a minha ida para a França está ligada à pesquisa. Assim. Então, me definindo, eu sou uma pessoa muito curiosa, muito exploradora. E isso me levou a sair daqui para outros lugares, assim, mas eu lembro com muito carinho todo o processo que eu vivi aqui, o tempo de crescimento. E é isso, assim. Hoje eu Dá até uma vergonha, né? Que a gente não sabe nem química direito. O cara sabe química ainda pro surdo. Sabe que, tipo, eu formei no ensino médio. Mas é isso mesmo. E aí, Kevão, até aproveitando que a gente tá vivendo, assim, falando dentro desse contexto, eu quero chegar em algo muito específico nisso de Libras. Eu acho que eu vou deixar até para agora. E depois a gente volta um pouquinho no contexto, como a gente se conheceu. E, enfim, mas aqui no... eu acho, porque você também é um cristão e alguém sempre disponível a Jesus, sempre foi. E essa sua curiosidade te fez servir a Jesus também em várias áreas. Igual brinca assim com o Kevin, ele tem muitas fases. E toda vez que ele pega algo, ele é muito genuíno, muito... Ele pega aquilo com muito generoso. Tipo assim, teve uma vez, e agora ele voltou nisso, a veia dele ser fotógrafo. Então ele estuda fotografia, ele vai, ele tinha uma câmera e ele preocupava daquele jeito. Por mais que não fosse a profissão dele, ele se dedicava muito. Como teve também a época da dança e a época da música. Então tem multi-habilidades o Kevin, assim. No ensino, então, nem se fala, né? Sempre foi muito preocupado. E nessa questão do ensino, né, de inclusão dentro das igrejas, que se no geral já é novo, quanto mais dentro desse ambiente nosso, eclesiástico. Você tem desenvolvido isso também dentro da igreja, e você acha que Deus tem te levantado para esse lado específico também? Muito interessante. Assim, primeiro que vocês sabem muito bem como é crescer na igreja. A gente tem esse ambiente de muito estímulo. Então a gente quer servir, e aí a gente acaba servindo em diferentes lugares, de diferentes maneiras. Fazendo várias coisas diferentes. Exatamente. Ao mesmo Por exemplo, tempo. você toca todos os instrumentos. Por quê? Necessidade. Mas assim, por exemplo, o que eu conheço, né? Muitas pessoas da igreja que crescem nesse ambiente e simplesmente aprendem uma coisa ou outra porque querem servir, parte daquele intuito, né, do coração de servir. E isso é muito legal, porque isso estimula a gente a ser pessoas que se interessam pelas coisas, né, e também pelas pessoas. Isso é muito legal. E aí, eu acho que parte disso me levou a trabalhar com o que eu trabalho hoje. Toda vez que as pessoas falam comigo, geralmente elas falam mais pro lado da música, porque é o que é mais evidente. Mas desde essa época, o que Deus colocou no meu coração foi um chamado muito forte para o ensino, e esse chamado ele foi amadurecendo, e hoje eu e a minha esposa, a Débora, a gente tem a compreensão, né, a convicção que o nosso chamado é para as universidades. Então nós somos chamados para manifestar o reino de Deus nesse ambiente universitário. E é um ambiente que você, e eu gosto muito de falar sobre isso, é um ambiente que para você se expressar, você tem que viver o tempo das coisas, né? O tempo de você se formar, de você ter alguma relevância, de você ter a sua voz ali para se expressar. E nessa jornada, né, a gente tem entendido que Deus tem nos conduzido a passar por certos processos, a aprender coisas diferentes,
para alcançar esse lugar de relevância e poder se posicionar. E a gente sabe, né, que a nossa fé, ela molda quem nós somos. Sim. Então, quando eu não falo qualquer coisa, eu falo a partir de uma visão, a gente fala de uma cosmovisão. Então, quando eu me expresso, eu expresso o reino. Então, é isso que a gente tem buscado. E aí, essa questão disso dentro da igreja é delicado, porque o nosso chamado, ele é para fora, entende? Então, Deus, ele chama pessoas para servir no ministério, o chamado pastoral, e eu glorifico a Deus por essas pessoas que têm cuidado do corpo, mas o nosso chamado, ele tá para fora da estrutura igreja, né? Continua sendo igreja porque a gente manifesta em todos esses lugares que a gente está ao reino de Deus, a realidade de Deus, mas nesse momento a gente tem sido conduzido para esse lugar. E aí os nossos investimentos têm sido mais dentro da universidade e lutando mesmo contra algumas ideias que têm se propagado, se manifestado, de que esse não é um lugar para os cristãos. Pelo contrário, esse é o lugar favorável para o reino de Deus se manifestar. Porque é onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então é onde a gente manifesta o reino de Deus. E a gente entende, né, que você tem uma luz, você não esconde essa luz, você coloca ela para brilhar. Então é nesse lugar, nesse contexto que a gente manifesta o reino de Deus e essa luz, assim. Dentro da igreja, é interessante, Vitor, porque como a igreja é esse lugar de criatividade, de você poder se descobrir em vários aspectos, né, do que você gosta. Por exemplo, eu lembro da gente ensinando para as crianças, né? Na verdade, você mais fazia bagunça. Era o professor bagunceiro. Ele. Eu era peculiar. Eu era 50... Não era isso, gente. É porque é o seguinte. Eu tinha aquele 80% certinho. Mas aqueles 20% no carteiro. Fui generoso no 80-20, né? E o Vitor sempre foi muito articulado, né? Então, ele interagia bem com as crianças, mas você consegue perceber hoje várias habilidades que vocês desenvolveram, mas que vieram da igreja? No ambiente da igreja? Com certeza. A grande maioria. Isso é legal. Então, pensando nisso, acho que uma iniciativa legal dentro da igreja é a Libras. Então, por exemplo, se você olha a história da educação dos surdos, você entende que as primeiras ações de educação desses indivíduos vieram do contexto religioso. Que legal. Que era uma ação de evangelização. Então, nos mosteiros que tinham, por exemplo, pessoas que não se comunicavam, né, não falavam pelo voto que eles tinham de silêncio, eles já usavam alguns sinais. E ao longo do tempo, né, essas ações de evangelização, elas foram se concretizando. Então, eles traziam surdos e dentro da igreja eles tomavam essas pessoas para compartilhar o evangelho. Então, hoje no Brasil, por exemplo, a maioria dos cursos de Libras vem de igrejas protestantes. Então você tem, por exemplo, em Juiz de Fora, onde eu vivo no momento, você tem cursos da Igreja Batista. O meu primeiro contato com esse contexto da educação de surdos foi dentro da igreja. Que legal. Igreja Batista de Viçosa. Então, assim, na igreja, dentro da igreja, como a gente é muito aberto para receber pessoas, acho que o primeiro movimento interessante é a Libras, a presença da Libras nos cultos, na tradução, a presença da Libras até mesmo na divulgação da mídia. E aí, nesse sentido, você incluir pessoas surdas e compartilhar essa cultura dentro da igreja. Que foi o que Jesus fez, né? Isso. E aproveitando nesse contexto que você tem visto esse ímpeto de servir nas universidades fora, né? Mas você tem visto a igreja alcançar isso? Resumindo, pessoas vindo até a conversão, a aceitar Jesus, porque na minha realidade ainda eu não via, até por não viver. Infelizmente, na verdade, a gente tem implantado agora na nossa igreja, na Quadrangular tem o Ministério da Inclusão e da Acessibilidade. Então a gente tem tido isso, já tem pessoas na região que fazem. Não sei se nas outras igrejas da cidade também tem, mas a gente tem tido, né? Antes tem até disponibilizado curso, tem pessoas se empenhando. E eu creio que depois disso vai vir o principal, que é o quê? Vidas sendo transformadas, primeiro no seu contexto social e depois vindo até Jesus. Você já experimentou batismo desse tipo de pessoas que foram alcançadas através da linguagem de sinais? Não estou falando especificamente de você mesmo, não, mas do grupo que você convive. E aproveitando a pergunta, também estava com uma dúvida aqui. Queria saber também como é a recepção das pessoas
do evangelho nas faculdades, onde vocês estão fazendo trabalho, tipo, como eles estão recebendo essa mensagem? Sim. Então, duas questões que vão se conectar. Por exemplo, em Juiz de Fora, a gente ainda não vive essa realidade muito pulsante, assim, de ver pessoas surdas dentro da igreja. A gente ainda não conseguiu iniciar esse ministério de trabalhar Libras, trabalhar a inclusão. A nossa igreja ela é nova, se eu dizendo assim, Sim, muito sim. nova, mas já era uma realidade em Viçosa, que é a igreja batista, uma igreja nacional, nesse sentido. E qual igreja que você congrega hoje? Só pro pessoal. A igreja, em Juiz de Fora. Certo. Nós somos pastoreados, nosso pastor-presidente é o pastor William, que a gente chama carinhosamente de Bill. Ah, Certo. igreja, conheço a É a igreja. igreja. Exato, a igreja. Tem outros pastores, né? Eu, por exemplo, no Ministério de Louvor, eu sou pastoreado pelo pastor Daniel, grande amigo. Um abraço, Daniel. Alô, Daniel! Alô, Daniel. E Alô, lá pastor a gente Bill. ainda não vive essa realidade, mas é um sonho e a gente caminha para isso. Só que é isso, né? Deus ele dá estratégias e a gente segue. O mais lógico seria pegar e abrir logo o ministério, mas eu não faria isso se eu não tivesse condições de sustentar. Com certeza. Então eu sinto que Deus ainda está direcionando e alinhando outras coisas para a gente poder começar esse outro lado. E aí essa questão da universidade é muito curiosa, por quê? Juiz de Fora, por exemplo, aqui também vocês têm diferentes instituições de ensino, Sim. tem um campus da UFSJ, Da tem a UENG, Cefet. tem universidades particulares, Cefet, Pitágoras, enfim. Isso. Vocês Vários. falam. Várias Pode. universidades. Quer patrocinar? Fica à vontade, viu? Alô, Não é mais faculdades! Anguera, Grupo Próton. Conhece tudo, né? Sim. A gente tem universidades muito grandes e a maioria das pessoas que entram nessas universidades são pessoas que vêm de outras cidades. Inclusive em Viçosa, a mesma realidade. O que é muito comum é que as pessoas da própria cidade, elas não entram nas universidades. E dentro das igrejas, isso às vezes fica pior ainda. Por quê? Por essa visão que se compartilhou de que a universidade é um lugar de risco, é um lugar de perigo, é um lugar que a Sim. gente não entra, porque o adolescente que entrar na universidade, ele vai se perder. Ok, só um instantinho, se você puder falar um pouquinho mais perto. O adolescente Isso. que entrar na universidade, ele vai se perder. E aí isso dá uma longa discussão, né? Porque isso tem muito a ver também com a criação, com a compreensão e o quão fundamentada a fé está naquela pessoa. Mas a gente vê essa realidade. Então eu cheguei numa igreja, né? E lá na nossa igreja, hoje a gente estimula as pessoas a estarem na universidade. Mas muitas pessoas não tinham conhecimento nem do que acontecia lá. Então, assim, a gente está tentando agitar esse movimento e dentro da universidade é um espaço que você deveria ter liberdade para expressar ideias, Sim. diferentes ideias. Então, eu não posso esperar que a universidade seja um espaço cristão, porque é um local de formação, você tem pessoas diferentes, mas eu poderia ter a liberdade de expressar as minhas ideias. Com certeza. A grande diferença é como expressar essas ideias. Porque, querendo ou não, se você não conhece aquele contexto, e isso eu acho muito bonito em Jesus, que Jesus, quando ele ia compartilhar as verdades de Deus, assim, ele fazia de formas específicas para pessoas específicas. Ele se adaptava. Isso é muito lindo. Isso é lindo. Jesus, incrível. Estrategista. Exato. E aí, é um lugar, por exemplo, a universidade, que muitas vezes não vai adiantar você chegar fazendo um grande barulho, Aham. mas você chegar e ser estratégico, de você saber o momento certo de se posicionar, o momento certo de compartilhar e de ser assertivo. E para isso, você precisa ser guiado pelo Espírito, Com certeza. que é uma grande deficiência das pessoas, dos cristãos, que eles se movem muito pelo natural e não sabem se mover ali guiados pelo Espírito. Sim. Então, hoje, a recepção, eu digo assim, olhando um cenário, não é uma boa recepção. Pelo histórico que a igreja, né, tem criado hoje no Brasil. Sim. Pelas questões, pelas polêmicas. Mas eu creio, né, que o caminho é que a gente abra esse mar aí, que o evangelho se propague nesse ambiente. Mas para isso a gente tem que fazer algumas ações e primeiro é colocar cristãos na universidade. E como que são as ações? O que vocês fazem? É célula? Quais são os meios? Então, tem diferentes movimentos. Então, um movimento muito famoso, né, a Dunamis em São Paulo, tem um movimento muito forte com a universidade.
E eles fazem como se fossem grupos, células dentro das universidades. Os Algumas famosos universidades... pockets. Isso, exato, Pockets. exato. Vão ceder os espaços, né? Você tem universidades que vão ceder salas, outros vão fazer em espaços livres. Em Juiz de Fora, você tem outros movimentos, até em Viçosa também, como a da Aliança Bíblica Universitária, que são reuniões para discutir a Bíblia, semanais, em momentos específicos. Em Viçosa, por exemplo, na UFV, você tinha grupos de discussão bíblica até em inglês, em outras línguas, para incentivar o estudo da língua. Então você tem diferentes movimentos, né? E você tem movimentos mais estrondosos de evangelização, movimentos até mesmo culturais para você trazer eventos culturais que estejam ligados aos cristãos dentro da universidade, né? Hoje você tem uma instituição muito, muito relevante aqui, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que é a ABC2. Quem não conhece, procura lá no Instagram. Eles são muito relevantes, eles trabalham com cristãos que hoje trabalham com ciência dentro das universidades. Que legal. Então eles têm, por exemplo, agora um movimento de publicar, trazer pesquisas e temas e reflexões de artigos científicos escritos por cristãos. Eles têm uma revista. Então tem vários movimentos diferentes, mas que sempre vão nesse caminho de trabalhar aquilo que também é intelectual, né? Com muita calma, com muita assertividade. Embasamento. Isso, exato. Ô, Kevin, pra fechar essa questão da universidade, porque É bom demais falar disso, líquido, tá minha mente já porque tá se a gente for tipo- continuar nesse tema, a gente pode ir até amanhã sem problema, que a gente Por sabe que tem favor, conteúdo. vão pra universidade. Eu queria que você falasse agora um pouco. Já vou me Eu vou te inscrever fazer essa duas semana. perguntas, Ok. duas sobre assuntos diferentes. A primeira pergunta é ainda nesse tema pra gente fechar. Eu tenho amigos, porque eu formei recentemente, então eu tenho muitos amigos em universidades atualmente. Né? Eu ainda não sou universitário, mas tem muitos amigos que estão nesse meio. Eu queria que você desse um conselho para um cristão na universidade, como que ele deve se posicionar. Eu vejo que muitas vezes os cristãos não que eles podem até não ser influenciáveis, mas eles também não são posicionados. Então, por exemplo, mesmo que eles não sejam influenciados por outras filosofias, ainda assim, eles não expõem a verdade à luz da palavra. Então, queria que você desse esse conselho. E a segunda pergunta, já mudando um pouco de assunto, aí pra gente mudar essa pauta, eu queria que você explicasse também um pouco do seu contexto rapidamente aqui, como você introduziu a música e tudo, quais foram os seus primeiros passos, até chegar numa gravação igual você fez, que já bateu 1 milhão de views, não é isso? Uau! 1 milhão de views. Com a Igreja Music. Com a Igreja Music. E depois a gente vai dando prosseguimento, mas o Kevin vai dar uma palhinha pra gente aí hoje ainda. Eita, Canção de Moisés. Canção de Moisés. Que foi o Kevin que Falar sobre escreveu pro composições. embasamento sim. bíblico. Isso. É muita coisa. Tem assunto pra noite toda. tem. Um conselho, tenham paz. Primeira coisa. Eu e a Débora, minha esposa, a gente conversa muito sobre isso. Que hoje as pessoas estão muito saturadas das palavras, principalmente palavras vazias. E a gente sabe como é poderoso a manifestação do evangelho vivo nas nossas ações. E a universidade é um ambiente que tem muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas medicadas, Sim. com remédios para ansiedade, para depressão, porque é um ambiente de muita pressão, é um ambiente que você está ali decidindo o que você vai fazer da sua vida. E aí tem muitas pessoas que passam anos fazendo aquilo e desistem, trocam de curso. Sim. É um ambiente assim de muita incerteza, de muita pressão. E o que, pelo menos para mim, né, na minha experiência, o que mais pregou, o que mais manifestou Jesus foi a paz. Enquanto as pessoas estavam desesperadas, porque não sabiam se iam conseguir um emprego, porque não sabiam se elas iam ir bem numa prova que era no outro dia, não sabiam se elas iam ser aceitas no mercado de trabalho, a gente estava descansado, em paz. E as pessoas ficavam assim, mas vocês não estão ansiosos porque você está terminando seu doutorado, o que você vai fazer ano que vem? Jesus está cuidando de mim. Sim, amém. Então, assim, Eu tô vivendo muito isso hoje essa também. paz que literalmente Excede excede todo entendimento Sim. é muito poderosa nesse ambiente. Então, não sejam ansiosos, tenham paz.
E nesse sentido de ter paz, algo que é muito básico para todo cristão, manifeste o fruto do Espírito naquele ambiente. Isso vale mais do que 1000 palavras. Porque hoje, infelizmente, as palavras elas ficaram muito banalizadas. Hoje no Instagram você escreve o seu texto, você briga, você comenta no post de alguém, tem discussões políticas, discussões... E o que o mundo às vezes vai carecer é da sua postura, da manifestação de Jesus através da sua postura, Sim. que é o que eles vão ver ali o tempo todo. Então, um conselho para os jovens é: falem menos, façam mais. Sejam mais uma figura de Jesus nesse ambiente, que isso vai pregar. As pessoas estão querendo gritar, estão querendo falar demais, mas na simplicidade das ações, Jesus se manifesta. Isso é muito poderoso. E aí, quando a pessoa é guiada pelo Espírito, ela age, Jesus se manifesta, e no momento certo ela se posiciona. Sim. No momento certo ela se posiciona. E aí o coração daquela pessoa está rendido, porque ela já foi impactada inicialmente pelas suas ações. As pessoas esquecem, às vezes, que nesse ambiente você precisa construir uma relevância. E Sim. essa relevância ela é construída com o tempo. E aí entra aquela questão da ansiedade. A pessoa, por exemplo, o aluno, ele chega na primeira aula e ele já quer falar para o professor que o que ele está fazendo é errado, ou falar que ele não acredita em nada daquilo. Aham. Então, a pessoa tem que ter paciência, esperar o momento certo, se posicionar. E primeiro, né, um dos nossos princípios é o respeito. Eu tenho que respeitar aquela figura do professor que está ali e me posicionar sendo guiado pelo Espírito. E o mais interessante é que o Espírito Santo, Deus ele tem os seus caminhos, que são muito, muito, muito maiores do que os nossos. Então, às vezes, a gente acha que em um momento eu tenho que me posicionar e falar alguma coisa, e para mim é um momento perfeito. E às vezes não é. E a gente tem que ter essa sensibilidade do Espírito de ouvir a voz de Deus. E às vezes eu vou ter que me posicionar no momento que não faz sentido para mim, mas vai ser o momento ideal para que Jesus toque o coração das pessoas. Amém. Então, 2 coisas. Isso. Fale menos, faça mais e tenha paz. Tenha paz. Bom, dá pra ver que você carrega isso, que aqui tá uma paz, vocês É. estão sentindo também. Isso não vem de hoje. Né? Isso não vem de hoje, né? E é que é até autogoverno, né? Que eles falam muito hoje. Tipo assim, a gente se autogovernar e principalmente deixar que Jesus nos governe. Porque às vezes a gente quer tanto falar e preocupar tanto em ser essa voz que você tá falando atuante, aqueles que vai combater. Mas se a gente tiver esse governo celeste, esse autogoverno dentro da nossa vida também, com os princípios de Jesus, eu creio que aí nós vamos conseguir viver isso que você falou. Sim. Porque fácil, né? Não. É muito desafiador. É muito desafiador. Porque não é só sobre falar sobre algo, é viver. E viver É. porque é um compromisso. A nossa fé, você escolhe crer em algo e você faz um compromisso com aquilo. E isso está refletido no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas escolhas. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que agem de uma maneira e depois querem ter relevância para falar algo que não é coerente com aquilo que ela faz. Então, isso é... Algo que eu sempre brinquei, assim, sempre falei dentro disso que nós vamos entender agora. Eu falo que o Kevin tem uma... Deus, ele age de forma... E aí a gente vai entrar naquilo que o Anderson falou. Deus, ele age de uma forma... Ele é estrategista. Nosso Deus é um Deus estrategista também. E ele nos chama alguns encargos, né? Principalmente a gente falando sobre os 5 ministérios, que é um tema que eu sei que você gosta muito, né? E ele vai nos conceder, pela graça dele, algumas habilidades. E dentre essas habilidades que eu vejo assim, que fica muito... Você sempre é uma pessoa que eu sempre disse que para qualquer coisa que você for ensinar, tem uma graça do Senhor sobre você nisso. E a gente enxerga que é graça de Jesus. Não é por Glória a Deus. meritocracia nossa. Glória a Deus. É porque ele tem algo pra fazer. E eu falo assim, qualquer coisa que eu quero ensinar, gente, receita. Se eu for te ensinar uma receita, Bolo de ele vai laranja. ensinar de um jeito que você fala assim, gente, como que mistura água natural com água gelada? Sendo um exemplo bem simples. O Kevin tem muita sabedoria, muita facilidade em explicar essas coisas. Então, Ô, Robson, mas você não sabe misturar água, velho? cuidado com a luz. E atrás tem uma... É, só atrás tem uma- Em algum, O interruptor acho que tá bem atrás. em né, algum Zé? podcast tem que trazer a Amanda aqui. Mas ela vai vir. Alô, Amanda! Vamos trazer os Nós pares. vamos trazer todos Alô, os Amanda. pares. Alô, Isso Amanda. aí. Eu não gosto. Você acredita? Vai ficar bravo comigo. Eu falo assim, Vai eu nada, não gosto de vai podcast. nada, vai nada. Mas aí dentro disso que o Anderson falou, Kevão,
conta pra nós um pouco Tem como a é que segunda foi. pergunta do Anderson. Isso, é Ele isso. vai fazer a segunda Só pra pergunta. relembrar, às vezes, que o Anderson já falou, basicamente você contar como foi seu envolvimento, você começou a falar, mas dá esse adendo da igreja, esses ministérios, principalmente da música, Sim, sim. e até chegar em algo que é Isso- gravação, que não era algo que você Sim. já compartilhou comigo, que falou assim, não é algo que a princípio você tava até correndo atrás disso, mas você viu que foi um direcionamento do Senhor, Sim. e o fato do, a gente brincou assim dessa questão de views, não é tanto uma questão de fama e que a gente tem que buscar, não, uma mensagem que eu creio que é dos céus, e aquilo que é dos céus ele tem Tocada, né? entregado. Então, fale isso pra nós, por favor. Não tem como eu falar disso e você também não falar da sua história, porque e aí eu incluo vocês também, porque a gente viveu isso junto. A gente cresceu junto nesse ambiente. Sou um pouco mais velho que você, mas a gente se envolveu nesse ambiente juntos. Então, o início da minha história com a música, lógico, a minha família, por exemplo, a minha mãe, meu pai sempre gostaram muito de música, lógico, né? Naquela época no contexto secular. Mas depois que a minha mãe se converteu, então a música ela sempre esteve presente na nossa vida. Inclusive, no início da conversão da minha mãe, uma coisa que impactou muito ela foi assistir, foi uma amiga dela mostrou pra ela o DVD Esperança do Diante do Trono. você tinha falado Diante do Trono, Exato. mas mais 5 horas. Exato. Esse Diante do Trono. DVD. E aí eu lembro que a gente foi muito impactado e isso influenciou. Então a gente sempre gostou de música. Então lá em casa, a minha mãe canta, minha irmã canta, minha sobrinha canta, minha mãe, até meu pai. Só que meu pai ele canta por prazer, assim. Isso. E aí ele Mas canta, ele é afinadinho, ele viu? canta por prazer e as músicas dele. Então Sim. ele inventa a letra, é uma loucura. Mas e aí quando a gente foi pra igreja e eu falo assim, a Quadrangular especificamente, ela tem um trabalho incrível com crianças, com adolescentes, né? Pelo menos a época que eu vivenciei, as crianças eram muito cuidadas, e acredito que continuam sendo, Sim, né? O trabalho da Quadrangular com o Ministério Infantil é incrível. Investem Então, muito. muito, muito, muito. Então, eu consigo lembrar, assim, eu consigo me pegar lembrando de coisas que eu faço hoje, e eu consigo lembrar de quando eu comecei a fazer. E, geralmente, foi ligado à igreja. Então, assim, eu lembro, por exemplo, na Quadrangular, dos eventos que tinham. Então, eles incentivavam muito a criação das pequenas bandinhas. Eu estava em casa hoje e eu estava folheando e vendo o nosso DVD do Marcando uma Geração. Pra quem não sabe, nós temos um Explica. DVD, viu? Desde criança. Eu não sabia. Marcando uma geração, não queiram ver. Todo mundo Mas a gente, pequenininho. criança mesmo. Quantos anos você tinha, Criança. Kevin? O Kevin era mais Não, velho, acho que ele não tinha 12 lembro. anos. Cara, é muito doido que eu não lembrava disso mais, da questão do DVD. O Anderson cantava com Agora vai ter que colocar um pedacinho 3 anos aí. de ó. idade. Eu lembrei Achar um daquele pedacinho. final que a Cássia fala no final, lembra? Que ela tem uma Sim. dedicatória. pessoal aí todo, a Tia Cássia, todo mundo ali. Mas nos é vocês apoiando, tocando no aquela- DVD? Vocês Tocando. tocando? A gente tocando, Que e eu lembro, legal. né? Era o da Kevin no Cássia, violão, eu na o bateira, Raul, o Raul no o- teclado. todo mundo com muita paciência, né? Ajudando a gente. Eu amo cantar. E o violão era só pra quebrar galho. Eu aprendi o violão, mas eu sempre fui péssimo no violão. Nunca foi meu instrumento assim que eu. Nunca gostei assim de fazer os dois juntos. Modesto. Não, eu gosto ali em casa pra ter meu momento devocional. Mas eu lembro do incentivo para as crianças, para os adolescentes, de participar do ministério. E aí a Sim. gente, às vezes, não tinha nem condição de pagar uma aula, mas na igreja a gente tinha esse espaço de ser ensinado, de ter oportunidade. Mesmo E aí errando, tinha- né? Mesmo errando muito. Tocando até hoje, toca nota errada. Enfim, Já falei pra você parar de fazer isso. Pô, isso é terrível. E é interessante porque em todos os lugares que eu vou, eu tenho essa memória no meu coração e sempre compartilho, porque pra mim eu vou falar de novo, o Ministério Infantil, o trabalho com as crianças, juniores da Quadrangular é excelente. E isso hoje impactou todo o meu futuro. Porque parte da criatividade que eu manifesto, que eu me sinto empolgado, veio por essa possibilidade de participar de várias coisas na igreja. E eu lembro da sua mãe, pastora Diná, e- Alô, pastora mãe. Alô, Diná. pastora Diná. que sempre muito cuidadosa, muito zelosa. Até hoje. Exato. A sua mãe, a pastora Diná, ela sempre me inspirou muito. E tem uma coisa específica, eu guardo essa memória.
Porque eu sempre gostei da música, né? Sempre me envolvi. Essa voz minha calma, aí na igreja, né? A quadrangular, mas essas igrejas de linha mais pentecostal. Sim. Geralmente as pessoas cantam mais forte, né? E eu... O MPB. Cantando suave. Oh, meu Deus. Eu não vou me encaixar, né? Não vai dar certo. Mas assim, eu lembro da sua mãe. A pastora Diná, ela fazia sempre um culto de manhã, que era... Na Santa Ceia, você tinha a manhã do Santo Jejum. Isso, né? até hoje. Exato. E era só a pastora Diná e o violão. Só. E eu lembro muito bem, assim, a sua mãe com a voz potente dela, assim, e ela cantava as canções, mas parecia que ela estava sozinha no quarto dela, assim. E eu lembro direitinho dela cantando "Oh, quanto amor nos revelou". E aquilo me impactava tanto. E, por exemplo, presencialmente a sua mãe foi uma das figuras que me incentivaram a manifestar esse mesmo ambiente, sabe, de adoração. Glória a Deus. Eu lembro muito, sempre falo isso com ela, esse ambiente da igreja me levou para a música, não teve como. E aí juntou com o ambiente da casa, um ambiente favorável para aprender aqui e para poder expressar isso através dos eventos, dos trabalhos com as crianças. E eu fui construindo isso no meu coração, assim, com você, inclusive. Você mais talentoso que eu, porque enquanto eu tava lutando com violão, o Vitor já tocava bateria, violão, teclado. Tudo mais ou menos. Não, mais ou menos não. E então, assim, eu carreguei isso comigo. Quando eu fui para Viçosa, eu tive um outro ambiente na UFV, quando eu fui fazer química. É legal que você pegar esse contexto, tipo, você tava num totalmente pentecostal Isso. e teve que ir a estudo, como já foi falado, pra Isso. uma outra cidade, e congregou em qual igreja lá? Primeira Igreja Batista de Nossa. Viçosa. É, Depois se mudou. e isso foi gerando o Kevin, dois. que é muito Sim. legal. E depois ainda mudança pra Juiz de Fora e a Exato, outra mudança. pra Bom, outra igreja. vai Então, lá. assim, eu tive contato com uma igreja mais tradicional, mas que a igreja se envolvia muito na adoração. E esse instinto de servir que a gente tinha aqui, foi ensinado aqui, eu levei isso um pouco para lá, né? E comecei a servir com o pessoal, mas já aprendendo outras coisas, aprendendo a se concentrar muito na letra, prestar atenção nas músicas que eu escolhia para o louvor, porque a gente viveu a época do Sabor de Mel, né? Quantas vezes? Por falar nada, Corte, faz o corte. vou te ser sincero, que música abençoada, me toca até hoje. Aleluia. Prepara o Glória a corte aí, Deus. Samuel. Velho, mas o pior é que viveu mesmo. Glória a Deus. A gente cantava. Sabe o que foi legal? Gente, querendo ou não, é muita amizade, só por isso. Eu lembro de uma vez você me falando, principalmente eu conversando com você enquanto você tava lá, eu falando, o que você vê de diferente? E algo que eu gero muito no meu coração hoje. Que você virou e falou assim, Vitor, esse canta Tem um Amor Não Falha, que tava bem hypado na época. Não só prestando, todo mundo já prestava atenção no Teu Amor Não Falha, no arranjinho da guitarra. E você falou assim, não, eles cantam. Às vezes tá nem batendo uma palma, mas eles estão realmente falando, Senhor, muito obrigado, Teu Amor Não Falha. A concentração na letra. E o que eu falo hoje, que infelizmente, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando músicas de celebração e estão abaixando o BPM delas e estão tocando elas lentas pra aí a pessoa conseguir concentrar na letra. Pra bombar. Pra bombar. Só que eu viro e falo, hoje eu escuto Graça do Salazar, por exemplo, e louvo o Senhor Jesus, às vezes caem lágrimas, e numa música de celebração, eu falo assim, Senhor, como explicar Leão a e tua graça? Cordeiro. Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. Sim. E vem misericórdia nova todo dia sobre mim. Então, isso, eu lembro certinho dessa fala comigo. Se fosse assim, Vitor, eles pegavam muita letra. Era muito isso, muito mais do que o arranjo. E você me contou desse moldar. Sim. E é interessante que a gente passa por um processo, né? Então eu fui pra lá com 17 anos, então adolescente, jovem, e a gente muito imaturo ainda, né? Então eu mudava, Deus me levava para um lugar diferente, eu aprendia coisas novas, e aí eu ficava muito ansioso com aquilo, e era verdade, eu ficava, ai, mas meu Deus. E aí hoje eu sinto que Deus trouxe um equilíbrio para reconhecer e ver o que eu aprendi de bom e o que Ele formou em mim em cada lugar. E reconhecer isso, ser grato por isso. Então lá eu vejo que Deus trouxe muito para mim essa ideia de, olha, presta atenção no que você está cantando. E o que você faz a igreja cantar. Porque isso era muito importante. Isso Assim, é forte. o que você leva a igreja a cantar. E nessa calmaria lá da Batista, mas é engraçado, né? Que é uma calmaria, mas uma calmaria com muito compromisso, com muita intensidade, né? E era um ambiente muito universitário, muitos jovens, então
essa questão da palavra de Deus, da Bíblia, fluía muito nos ambientes, assim. E aí depois eu fui para Juiz de Fora. E em Juiz de Fora, Deus me conectou, né? Já tinha feito essa conexão com a Michele, que é irmã do Vitor, do Anderson. Alô, hoje minha nós irmã descobrimos- Michele. Alô, Michele. Ela Michele parece com a Lelê, aqui, gente. Eu isso. quero conhecer mesmo. ela. Deus me conectou com a Michele. E há um tempo atrás, desde a época do Marcando uma Geração, eu sempre gostei de escrever. Porque eu senti com o tempo que... Eu lembro até as letras, rapaz. Uma das formas que eu tinha de expressar a minha gratidão e de me conectar com Deus era colocando isso em palavras na música, né? Começou com uns poeminhas infantis, mas depois eu comecei a escrever as canções expressando o que Deus estava fazendo na minha vida ou o que Deus estava fazendo em volta de mim. Isso veio depois. Mas primeiro na minha vida. Então, em Viçosa, tem várias canções que eu escrevi naquela época que eram muito pessoais, não só pessoais, mas de outras pessoas que compartilhavam comigo. Eu tive a experiência de uma pessoa vir compartilhar comigo, minha amiga Tati. Hoje ela está no Canadá com o marido Top. dela. E ela compartilhou comigo uma dificuldade que ela tinha, né? Que ela estava mal. E aí Deus me levou a escrever uma canção. Eu entreguei a canção para ela e aquilo foi muito impactante para a vida dela. Então era muito no nível pessoal. Então eu me relacionava com a música um pouco ali no congregacional, mas muito assim, poxa, eu vou usar a música para expressar e para como uma manutenção do meu relacionamento com Deus, entende? Uau. E aí depois, quando eu fui para Juiz de Fora, e aí encontrei a Michele, a gente já tinha até escrito uma música juntos, e a Michele, muito criativa, com muita experiência de música, ela me conectou com o pessoal da igreja, que a igreja estava começando, né? Mas eu vi naquele lugar, eu fui extremamente impactado pelo que Deus estava fazendo ali. E na igreja, Deus me deu outra dimensão da minha relação com música, que foi a música como instrumento, né, para exaltação de Deus, mas no meio da igreja, na congregação. Então, eu fui tão impactado por isso, e aí eu comecei a escrever as canções, lógico, continuei escrevendo aquilo que Deus fazia na minha vida, na minha família agora, depois que eu me casei, mas comecei a escrever no plural. Eita. No plural. Então eu comecei a escrever canções e a música teve um novo sentido para mim, que a música, ela dá voz ao corpo, à igreja. Então naquele ambiente de exaltação, naquele ambiente de adoração a Deus, essas canções, eu tenho prezado muito por isso. A maioria das minhas canções, você vai perceber que elas são no plural, porque são canções de um povo, são canções do corpo. Então até vocês comentam muito sobre a canção de Moisés, né? Mas o Senhor é a nossa força. É verdade. Ele Não é o é a centro minha da força, nossa né? canção, né? Até mesmo nada menos que o céu, né? Que tem o refrão que está na primeira pessoa do singular, fala, Deus sabes que eu rendido estou, mas quando vai para a ponte, fala, desejamos tua glória, tá no plural. Não sei qual que eu gosto mais dessa. Né? Então assim, Vamos fazer o medley. a Juntar música tudo. ela sempre esteve viva para mim como esse instrumento de manifestar o que Deus estava fazendo na minha vida, de expressar, de falar com Ele também. Contemplar. Né? Ô, gente, aproveitando, quem aqui ainda não conhece, vai lá, por favor, é a Igreja Music. O que não é nem tipo de pessoa marqueteira. Não. Mas, gente, vocês precisam experimentar o que Deus tem feito. É algo glorioso. Eles lançaram 5 músicas, né? Sim. Eu vou ver se até, não sei, se a nossa produção aí consegue colocar de repente o link. Mas particularmente algo que tratou muito comigo, tenho certeza. Link na descrição, a produção já aprovou. Isso aí. Link na descrição, vai lá, experimenta daquilo que Deus tem integrado. Eu creio que é algo que é pra tocar a nação. Glória Eu a creio Deus. que é algo glorioso, porque até algo que eu tenho aprendido, Kevin, por muito tempo a gente se falava, e eu compartilho dessa ideia super hoje, que Deus tinha algo pra sua vida. A gente sempre foi nesse contexto, né, tentar buscar o que Deus tem pra minha vida, o que Deus Sim. tem pra vida do Kevin, Chamado. o seu chamado, porque vai te levar nas nações. Hoje, eu já creio que Deus tem algo pro povo dele, Sim. e ele vai usar quem se pôr na brecha. Exato. Achei Davi o meu servo com o meu santo óleo ungi. Então, se ele achar em nós, louvado seja Deus A por isso. disposição, Porque nós vamos né? estar, querendo ou não, tendo um propósito de vida, mas alinhado ao povo. Mas se não for nós também, ele vai achar. É que nem o testemunho do Brunão, vocês já ouviram que ele fala que ele ia se suicidar e Deus mostra pra ele aviões e aeroportos. Isso. Ele fala, olha, o meu chamado pra você não é pra você, são pra eles, é pra igreja. Então, tipo,
Jesus estava tirando ele daquele momento ali. Ele poderia ter falado palavras de amor, eu te amo, você é escolhido, mas Deus estava mostrando que o chamado dele era pro povo, que Deus tinha que levar ele pro povo, Isso. pra igreja. E você acha que... O que você tem a dizer sobre isso? Eu me lembro. Eu acho que o seu pai, pastor Robson, Um abraço. Alô, Ele pastor queria vir, mas não Robson. deu, ele não vai lembrar disso. Mas quando vocês chegaram aqui na igreja, eu era pequititico. E o seu pai, o primeiro culto que ele ministrou foi um domingo. E aí ele... Que memória boa, eu né? não estava aqui. Primeiro domingo. Eu não estava aqui. Minha família não veio. Aí no segundo domingo a gente veio. Eu não conhecia vocês, não conhecia seu pai. E eu lembro dessa cena, o seu pai veio, eu correndo na igreja, vindo, ele parou, ele olhou pra mim e falou: eu sonhei com você ontem. Você é o menino do meu sonho. Eita. Eu não sei se, eu acho Uau. que nem Não você sabia, lembra nem disso. eu sabia. E aí seu pai virou pra mim e falou: olha, eu sonhei contigo, né, com você, e tinha uma grande multidão que te seguia. Eles seguiam o que você fazia. E aí eu fiquei com isso. Eu acho que nem seu pai lembra. Mas a gente não se conhecia e ele me reconheceu pelo sonho que ele tinha tido um dia antes. Gente. E eu Forte. fiquei com isso no meu coração. E assim, eu não sei quais são os desdobramentos disso no futuro, mas hoje eu sinto que parte disso, de pessoas seguindo, isso tem muito a ver com as canções, porque quando eu escrevo e eu penso na igreja, eu penso em colocar para fora algo que vai ajudar eles a expressar o amor, a gratidão, expressar através das canções a grandiosidade de Deus. Então assim, hoje eu sinto e eu trago isso com muito carinho no meu coração, sobre você se mover no seu ministério, não porque você crê que você tem um grande chamado, mas para somar para o corpo, porque a manifestação de Deus através da unidade da igreja é incrível, Uau. Então, é muito incrível você ver assim a igreja cantando as canções, todo mundo junto, nasceram na nós te igreja, damos né? glória, que nasceram na igreja. De realidade que vocês viveram, de ser uma Sim. igreja tão nova, 5 anos, né? E já tá aí, não sei hoje o alcance de membresia. Tem uns entre 700 e 800. Meu 800 em Deus. 5 anos. Uma igreja que nasceu em lar, né? Pouco que você me contou. Já passou por um prédio, tá no segundo prédio, Sim. terceiro prédio hoje. Terceiro E já. muitas realidades. Contando tudo. A gente que acompanha muito a ONG, né? E Sim. é muito As ações relevante. sociais, né? E o tanto que todos os percalços, a questão lá do templo, lá, Sim. o rio, tudo que aconteceu, que inundou a igreja, gente. Pra quem não sabe, esse dia pra trás o rio, passou um rio do lado, esse rio subiu, as comportas não aguentaram, inundou a igreja por 2 vezes, destruiu tudo. Sim. Em questão da graça de Deus, em questão de dias, já tava tudo lá disponível mesmo. E tudo isso forjando que vocês viveram em ministério, em tudo. E aí nasce o presente da gravação. Que foi algo que você Exato. falou comigo. Falou assim, Vitor, eu acho que eu nem esperava algo disso. Eu tava compondo talvez para ser algo só ali nosso. E o Senhor prepara tudo. E o fato de você estar na brecha é isso que eu creio. Porque você já tava com algumas canções prontas. O restante do time já Sim. tinha canções prontas. Os demais compositores, os músicos também já preparados para uma gravação. Sim. Então, muito lindo. É incrível, porque, por exemplo, eu acompanho o Anderson e uns tempos para trás você publicou uma canção, eu não vou saber dizer qual específico, mas uma que você tinha escrito. É aquela. Ah, sim. Canção de sim. Davi. Canção de Davi. E eu fui muito impactado, assim, eu fiquei escutando, porque eu sinto que tem um pouco disso, né, o Mickey. tem um pouco disso de você expressar a palavra ali, mas numa perspectiva muito pessoal da sua devoção. Sim. Incrível, lindo. E em relação à gravação, e aí eu vou destacar tanto a figura do pastor Bill, do William, que sempre orientou a gente nesse sentido, sempre afiou a gente, assim, de olha, vai no caminho certo, vocês estão fazendo aqui, por aqui não é legal, né? E principalmente a figura do pastor Daniel. Porque os outros líderes que passaram pelo ministério, mas eu vou falar especificamente do pastor Daniel,
Vou chamar de Daniel. Ele é um querido. É. Eu gosto muito dele. Ele, assim, ele... E ele nem te foi conhece. muito- Me ele conhece, muito sim, sábio, aí fala que conhece, é. conhece. Desculpa. Não podia perder a oportunidade, né? Tô humilhar aqui o irmão, tá doido. Mandar um abraço pra ele aí no comentário, viu, Daniel? Pastor Daniel. Ele foi muito sábio, porque ele é um pastorzão, aquele pastor assim que cuida, que vai te ligar, que vai querer saber como você tá, e ele cuida muito do ministério de louvor, e ele se moveu com muita graça no ministério, porque as músicas começaram a surgir no contexto da igreja. Então, por exemplo, Canção de Moisés foi uma música que a gente escreveu no tempo da pandemia. Então, o pastor Bill, ele disse, né, ele deu essa palavra no fim do ano, que o povo de Deus, Não caminha com base naquilo que vê. não exatamente isso, mas ele falando sobre Êxodo, sobre a canção de Moisés, falando sobre o povo que se movia com a realidade do céu. Sim. E ele falou, nossa, eu quero que vocês escrevam uma canção sobre isso. E eu, particularmente, eu amo escrever. Eu amo, porque eu faço isso, não precisa ninguém me demandar. E aí entra essa ideia do Vitor, né? Eu nunca pensei assim, que eu estaria participando de uma gravação. Porque as canções, pra mim, não tinham um fim de, eu vou compor porque um dia isso vai fazer sucesso. Não, eu vou compor porque essa é a forma de manter, de eu expressar ali, de deixar vivo o meu relacionamento com Deus. É a forma que eu me expresso pra Ele. E aí eu tinha várias canções aqui e os momentos foram acontecendo. E aí, nesse momento da canção de Moisés, eu fui ler o texto, fui estudar o texto, fui refletir sobre o texto, olhar o contexto da igreja, o contexto de pandemia, e aí eu comecei a escrever. Escrevi a canção e escrevi um refrão, mas eu odiei o refrão, não gostei do refrão, eu tava aflito e a gente fez uma reunião de composição. Juntamos principalmente os ministros de voz, né, mas o pessoal que gravou com a gente, né, e eu mostrei a música pra eles, falei, olha, eu não gostei desse refrão, me ajudem. A gente sentou, abriu o texto, né, aquele momento ali dentro da igreja, a gente começou a refletir. E aí um dos ministros, o Daniel, o outro Daniel Rocha, também uma bênção, ele veio com essa melodia. Sem a letra. Sem a letra, só a Que melodia. top. Porque eu tenho mais facilidade com a letra do que com a melodia. Às E vezes Outras vem pessoas tudo têm junto. mais Nada. facilidade com a melodia. melodia. Nenhum dos dois, né? E aí o Daniel, ele foi assertivo, assim. E aí a gente, pera, gostamos disso. Vamos escrever. E aí, com o texto, com a Bíblia aberta, a gente começou. O Senhor é a nossa força. E aí, sempre no plural. Ele é o centro da nossa canção. Eu lembro que, na época, a gente estava sendo muito impactado por aquela canção. Tem até uma tradução dela, do Davi Sasser. Mas é uma canção que o pessoal canta bastante, assim, que é Jesus at the center of it all. Que é Jesus, tu és o centro de tudo. E essa palavra estava muito viva no nosso coração. Então, aí veio a Canção de Moisés. E aí isso, assim, aqueceu o nosso coração, porque antes de Canção de Moisés, a igreja cantava Foi Por Nós, que foi uma canção que era muito específica para a realidade que era cantada e falada na igreja. Da graça, salvação, justificação. Foi impactante, assim. Aí veio Canção de Moisés. E aí a igreja começou a ser avivada, assim, por essas canções. E um presente de Deus mesmo. Depois veio Te Damos Glória. E aí nada menos que o céu. Sempre nesse contexto da igreja estar vivendo algo. E a canção encaixar perfeitamente no que Deus estava fazendo. Que a igreja está vivendo. Exatamente. E nesse sentido, a gravação não era uma realidade. E o pastor Daniel, ele administrou isso muito bem, porque inicialmente a gente ficou um pouco ansioso. Nossa, seria muito legal gravar isso. Até o pastor Bill disse, né, a gente precisa gravar isso. Mas não era o tempo, porque o pastor Daniel estava consolidando algumas coisas no ministério. Então não gravou. Ele deixou aquilo acalmar, e aí passou um tempo, ele trabalhou com a unidade do ministério, e aí, do nada, no final do ano, assim, ele virou, olha, eu estou sentindo no meu coração que é o tempo da gente gravar. E aí ele começou a movimentar o grupo. E foi tão bonito, porque as pessoas que gravaram, né, as pessoas que estavam ali na banda, foram 7 pessoas? 7, acho que 7. 1, 2, 3, 7. Mas o ministério inteiro se envolveu na gravação.
Então, eles fizeram cantina, venderam coisas, E uma equipe de quantos? ofertaram. Aproximadamente? Mais de 20. Mais de 20. Então, as pessoas não estavam envolvidas diretamente, né? Não iam aparecer lá cantando com o microfone, né? Mas elas se moveram como se estivessem. Isso foi lindo, lindo, lindo. E assim, eu digo que o pastor Daniel foi muito sábio em trazer essa visão de unidade pra gente. Olha, o que a gente está construindo não é pro rosto de uma ou duas pessoas, é pro corpo. Então, é o envolvimento de todos. Então, isso tirou a gente desse lugar de ansiedade e levou a gente para esse lugar de se mover conforme o Espírito direcionava. E nesse sentido, várias pessoas foram se prontificando a ajudar. Então, toda a equipe de gravação veio do Rio e eles ofertaram todo o trabalho. A Ficou muito bom, inclusive. Tudo, a edição. Foi tudo em oferta. Sim, algumas coisas a gente teve que arcar, mas até para isso a gente recebeu ofertas. Doações. Então, assim, foi mesmo mover do Espírito. E hoje a gente entende porque a gente não tinha nenhum canal no YouTube. Então, assim, às vezes para algumas pessoas ter 1 milhão pode parecer pouca coisa, mas pra gente é a manifestação, assim, da vontade de Deus. Era pra gente fazer isso. E aí passou, a gente continuou vivendo como igreja, sem nenhuma agitação, sem nenhuma ansiedade. E no momento que Deus direcionar, isso vai acontecer Vai de de novo. Eita. Vai acontecer de novo. Kevin, agora pra gente finalizar, a gente queria poder conversar muito Sim. mais. Acho que vai ter que ter um parte 2 depois. Vai ter que ter um tem que falar parte de- 2. A de tour Da França. França, A tour na Europa ali todo. Kevin conheceu a França. Não só a França, você foi em Machu Picchu? Não, foi França, Itália, Holanda. Tem pouca história, né? Você Pouca foi no história. Peru? Ainda não. Eu brinquei que eu Ai, falei cara, assim, eu queria ver a experiência dele de conhecer o Coliseu, mas isso aí vai dar assunto. Então depois a gente faz a parte 2. Eu queria aqui pro pessoal entender um pouquinho do Kevin, da voz do Kevin, da música e tudo. Que a gente cantasse canção de Moisés aqui, ou melhor, você cantasse. A gente, Junto, a junto. gente vai- adorasse aqui. Vai, Eu vou vai fazer se a abster. Libras pro pessoal. Aqui, ó, oi. Ô, gente, aproveitando aí, se inscreva no nosso canal. Faz o marketing aí, Anderson. Pessoal, se inscreva no nosso canal do YouTube, tá? Nós temos vídeos aqui de 15 em 15 dias e você vai ser extremamente abençoado pelo nosso podcast. Eu creio que Deus tem muito para entregar aqui através dos nossos convidados e da luz da palavra que o Senhor entrega para nós. E eu Tem o acho que Instagram também, né? o Instagram que é Chapa Crente Pod, não é isso? Siga-nos no Instagram também, todos os links aqui embaixo na descrição, em algum lugar aqui. E agora, para nós finalizarmos nesse clima maravilhoso, Faz Kevin o teste do Lopes. violão aí, vamos ver a produção ali. será que ele tá pegando ainda, Samuel? Nós tivemos um desvio aí, pessoal. Ele tá tocando, amigo. Quer coisa, aumenta um pouquinho o volume dele, que é no esse knob do meio aí. É porque, pessoal, o violão acabou a bateria. Não, acho que Tava não. acabando, né? Tá saindo, Samuca? Quer que eu Não? coloque o microfone? Então, a gente talvez tente colocar um mic. Deixa eu colocar o meu. Fazer. O meu tá com mais ganho um pouquinho. Se quiser assim, vai. Eu acho que eu pego o micro. Eu acho que eu pegar o violão através do meu. Ok. No dia que não podia, acabou a bateria. Faz um teste aí, Samu. Vamos lá, pessoal. Não, mas aí você tem que cantar. Quem Vamos sabe faz vamos ao vivo. Capela. Vamos? Com Vamos, violão. Vamos fazer com o com violão, Kevin. Aí vai pegar, com certeza vai. Ele fala baixinho. Vou fazer aqui. Então. Não vai cantar ela toda? Pode cantar ela toda. Vamos. Senhor, os nossos olhos podem ver o grande Deus que em frente ao mar nos faz vencer. O seu poder não se limitará ao que está diante de nós. Pelas águas nós passamos, o teu nome exaltamos com as mãos levantadas, os corações rendidos em adoração. Essa é a nossa canção.
Essa é a nossa canção. O Senhor é a nossa força, Ele é o centro da nossa canção. Por gerações, Tu és Deus, nossa esperança e salvação. Forte. Tua forte mão faz o teu povo vencer, tua doce voz faz até estremecer, teu amor nos conduz à habitação, tu és justiça em nós, a nossa redenção, tua forte mão faz o teu povo vencer, tua doce voz faz até estremecer, teu amor nos conduz à habitação, Tu és justiça em nós, a nossa redenção. O Senhor é a nossa força, Ele é o centro da nossa canção. Por gerações, Tu és Deus, nossa esperança e salvação. O finalzinho. Senhor, os nossos olhos podem ver o grande Deus que em frente ao mar nos faz vencer. O seu poder não se limitará ao que está diante de nós. Glória a Deus, gente. Nesse é até difícil, né? Mas, Kev, muito obrigado, meu amigo. Demais. Deus abençoe sua vida de forma grande, poderosa. Eu espero que a gente possa fazer um parte 2 ainda. Sim, Quem sabe com você, com a Dedé, com todo mundo. O pessoal com de Juiz de certeza a Fora. Débora vai ser muito mais interessante que eu. Dedé, fica o convite pra estar aqui com a Alô, gente. Débora! Alô, Débora! Queremos você aqui. Pessoal aí da igreja, quem sabe numa oportunidade, os demais queridos, pastor Daniel. Pra nós vai ser uma honra. Pastor E- William. Achei Pastor- tão estranho quando ele falou Pastor William. Pastor Bill. Vai ser educado. E muito obrigado, mano, Anderson. Pode encerrar pra nós, Lelê. Mais uma vez, obrigado pelo que convite. agradeço. Esperamos ansiosos pela parte 2, Sim. né? Tem tanto assunto ainda que a gente tava Bora, conversando boa. aqui antes. Mas é isso, pessoal. Obrigado você que ficou até aqui, que participou com a gente. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Entre nas redes do Kevin também. Veja o vídeo, veja a canção, compartilhe. Tenho certeza que você tá fazendo algo pro reino de Deus. E é isso, gente. Obrigado. Fique ligado na próxima data do próximo podcast. O próximo convidado é muito especial também. E é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado.